Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Psicofocos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deem seu like e compartilhe com amigos e familiares. E hoje o tema é super interessante, até porque a gente está no mês de setembro, que a gente comemora o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. E o nosso tema, como vocês já viram na divulgação, é esse, né? E a gente vai chamar o nosso convidado, hoje o nosso entrevistado, ele é psicólogo com especialização em TCC, neurociências, mindfulness e psicologia positiva. E aí, Fábio Ramos, seja bem-vindo. Tudo bem, Olá, Fábio? bem-vindo. Tudo bem? Boa Como noite a vai? todos. Tudo bom? Tudo bem. Prazer estar aqui com Então, você novamente. e a gente vai falar hoje sobre um tema até que é bem polêmico, tem acontecido bastante, e a gente está aqui exatamente para falar sobre esse tema, para poder dar uma ajudinha, um apoio, um acolhimento para algumas pessoas que até desconhecem dessa questão, dessa condição. Então, a gente vai começar falando sobre o que é ideação suicida. Certo. Então, esse tema ele é bem polêmico, porque algumas pessoas associam que falar sobre isso pode acarretar isso. Mas eu acho que, ao contrário. Na verdade, os temas que você deve falar são aqueles que realmente são os que estão mais velados. Então, tem que ser falado isso. Porque o que acontece todo o processo ele é bem complexo. Ele não é ligado a uma coisa só. Ninguém tem uma ideação à toa, de repente. É uma coisa que vem sendo construída. Até o ponto que a pessoa chega numa dor intensa que ela resolve que tirar a própria vida é a solução. Mas ela não faz isso porque simplesmente ela quer deixar de existir. Ela quer que a dor acabe. Então, esse é o processo. A dor emocional é tão intensa que muitas vezes a gente entra nesse quadro, né, dessas tentativas, e às vezes também existe a automutilação, que já é um outro tema, que depois a gente pode falar também futuramente, que também está um pouco ligado com isso, que é a questão da violência contra si mesmo. Então, Sim. o ato final é esse, quando a gente tem uma situação onde a pessoa acha que não tem mais um caminho e ela resolve tirar a própria vida. E quais são os fatores de risco associados ao comportamento, por exemplo, tipos de doenças mentais? A gente tem vários processos onde a gente pode ter esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, pessoas com transtornos, depressão, ansiedade, transtornos bipolar, esquizofrenia, temos a questão de abuso de substâncias, muitas vezes. A pessoa ela pode ficar mais impulsiva no momento que ela está ali em estado alterado. E temos também a questão agora, que é mais atual, a questão do autismo, do espectro autista, que está sendo descoberto também em muitos casos de pessoas que têm um nível baixo, e isso gera na pessoa uma autoestima muito baixa. Então, isso vai trazendo a ela uma sensação de não pertencimento ao mundo. Então, chega um momento que a pessoa entra em depressão. A gente vai acrescentando também mais um pouquinho, o pessoal LGBTQI AP+, também entra também nessa linha, né? Sim. Eu acho que a gente pode até entrar, falar um pouco sobre a ideação e depois a gente entrar nesse quadro, porque é um quadro muito específico, porque tem a ver com outros processos. A ideação ela tem mais a ver com o não aceitação sobre esses indivíduos que sofrem muito preconceito, e isso gera diversos problemas e a ideação. Então a gente pode fazer isso, de repente, me lembra perto do final, ou então na metade a gente pega esse tema e a gente discute um pouco ele. Tá bom. E que aspectos psicológicos estão associados à ideação suicida? Então, normalmente a pessoa, para chegar a essa ideação, ela vem
construindo isso. Muitas vezes desde a infância, principalmente na adolescência, que é uma fase mais complicada. Então, por exemplo, você tem a questão do sentimento de desamparo. Muitas vezes a pessoa não se sente que tem um apoio da família. O adolescente, principalmente, entra nesse aspecto com muita força. Isso gera, por exemplo, um sentimento de desesperança. A pessoa, ela acha que nada vai melhorar. As coisas não vão melhorar, que ninguém ouve ela, e muitas vezes isso gera um quadro de isolamento social, baixa autoestima, uma angústia intensa. E fora o bullying que a gente também tem no processo. Então, tudo isso gera esses aspectos na pessoa, no adolescente, no adulto, onde ela começa a achar que o caminho é aquele, é a morte, o fim, porque ela não vê, muitas vezes, a vergonha. Temos casos assim que já vimos, né? Onde foi divulgado um vídeo e coisas, onde a pessoa se fica tão constrangida que a vergonha faz ela tirar a vida. Então, tem alguns fatores aí que estão ligados a essa questão da imagem, da própria autoimagem e da autoaceitação. Autoestima, né? Autoestima. Sim, com certeza. Autoestima, né? Até por conta dessa cultuação aí, dessa coisa do corpo, dessa obsessão, né? De ser o maravilhoso ou a maravilhosa, enfim. Exatamente. E aí acaba afetando a própria autoestima. Sim, exatamente. A gente tem esse problema da autoimagem, né? O tempo todo, filtros no Instagram, no Facebook, a gente tem filtros na câmera, então não reflete a realidade. E muitas vezes isso mascara um trabalho que tem que ser feito na terapia da autoimagem. Eu tenho uma paciente que ela tem, por exemplo, isso. Ela é uma paciente que já foi modelo, mas ela não aceita. Ela acha que a imagem dela ela não é bonita, e ela fica o tempo todo com esse processo, que é um processo de como a pessoa se vê. Muitas vezes a pessoa não se vê como capaz, não se vê como uma pessoa bonita, ou ela considera a beleza estética um fator muito determinante, como se fosse somente aquilo. Então, todos esses processos geram ainda mais essa angústia nessas pessoas. Sim, sim. E isso é uma decisão individual quando isso acontece? Então, claro, a pessoa, ela decide. Ela faz essa escolha, né? Apesar de ser influência de ambiente externo. Então, ninguém resolve tirar a própria vida porque ela quer. Normalmente, ela considera um contexto onde ela não se vê mais pertencente ao mundo. Então, por exemplo, em algumas culturas, a morte ela é considerada uma honra. Então, no Japão, por exemplo, temos isso, né? Atirar a própria vida em desonra. Então, é uma coisa assim, que é um ato que está ligado à vergonha, muitas vezes. A algo vergonhoso, ou está ligado ao não pertencimento. Então, apesar de ser uma decisão da pessoa, mas o fator primordial do processo é as influências externas do processo. Agora, você acredita que quando a pessoa, né, ela está num estado desse, né, ela começa até a se automutilar, isso já não é também um processo que pode se desenvolvendo e chegando até a essa tentativa de tirar a vida? A ideação, a automutilação, todos eles têm o mesmo processo. É uma dor muito emocional, muito intensa, onde você chega a um momento que você não quer mais, você transfere para o físico. Então, ou a pessoa se automutila para ela poder tirar o foco daquela dor emocional, ou muitas vezes ela tira a própria vida. Ou ela faz essa tentativa, porque ela quer acabar com aquela dor emocional. Aquela dor intensa, aquela angústia, aquele sentimento de que não existe mais nada, como se tudo tivesse acabado. Então, existem alguns sinais, né? Além disso, como até a própria pessoa começa a dizer que eu estou em vontade de morrer, eu acho que eu vou me matar, e às vezes as pessoas ignoram
esse tipo de manifestação? Muitas vezes, infelizmente, a gente vê isso com muita frequência hoje em dia, que as pessoas, normalmente, elas vão entrando numa espiral de sofrimento, onde muitas vezes elas não falam, por vergonha ou por não ter uma rede de apoio. Então, sim, pode chegar um momento que aquela pessoa chega a um ponto que ela pode se expressar ou ela pode simplesmente não falar nada. Então tem gente que acha que a pessoa que diz que vai se matar não fala, faz, também não existe isso, isso é mito. Porque muitas vezes é um pedido de ajuda. Às vezes ela não fala diretamente, ela fala brincando. Quer saber? Qualquer dia eu não saio desse mundo, eu acho que existe um lugar melhor. Ela às vezes não vai falar diretamente isso, até porque ela tem medo de que atrapalhe o plano dela, porque muitas vezes ela está planejando isso. Então, tem casos que a pessoa ela vai dar pequenos sinais, vai começar a dizer que tem problema, eu não vou viver até os 40. Começa a falar certas frases que a gente tem que ficar de olho, principalmente o adolescente. Ou começa a botar despedidas, botar mensagens de despedidas na rede social. Isso é um pedido de ajuda. Então a gente tem que ficar, os pais principalmente, tem que ficar de olho nisso. Não pode deixar a coisa... Eu já vi uma situação dessa, em que uma menina colocou uma... Não foi propriamente, ela não falou diretamente, ela colocou um texto que falava, né, em relação a tirar a própria vida. E aí os familiares foram comunicados por conta dessa postagem dessa adolescente. E realmente ela estava com a intenção mesmo, ela estava se manifestando mesmo, a intenção era essa, de tirar a própria vida. Você acredita também que uma pessoa que pensa em se suicidar, ela tem risco pro resto da vida? Isso é um pouco complicado, né? Porque assim, depende muito do histórico dela. Então, tem casos que a pessoa ela tem essa ideação por uma situação provisória, uma coisa pontual. Muitas vezes ela está devendo uma dívida muito grande, ou ela termina um namoro, ou muitas vezes perde um ente querido. E isso pode gerar nela essa sensação de querer tirar a própria vida. Mas tem casos que aí já são casos mais ligados a distúrbios psicológicos, que a gente tem que ter mais cuidado, porque a pessoa que pensa nisso uma vez, ela pode vir a pensar novamente no futuro. Então, uma pessoa com um quadro depressivo, ou um quadro de ansiedade, ou uma questão de abuso de substâncias, principalmente o álcool, algumas drogas. Então, a pessoa ela vai dar mais sinais. Então, eu sempre falo assim, que a pessoa sempre tem que fazer terapia, porque o autocuidado é uma forma de você se preservar, porque se você pensou uma vez, existe uma chance sim de você voltar a pensar. Porque se você não mudar a forma como você processa seus pensamentos, como você vê a vida, isso pode gerar em você novamente essa vontade. Então, nos casos de transtorno, sim, provavelmente a pessoa vai ter mais de um episódio de pensamentos sobre isso na vida dela. Ou tentativas, então, né? Depende de cada caso. Importante, então, essa manutenção mesmo, terapêutica. Sim, e o apoio familiar é essencial, porque realmente ela precisa ter uma rede de apoio. A terapia vai ajudar ela, mas ela precisa ter pessoas que possam ser acionadas numa situação específica. No caso de ela tentar ou de começar a se planejar para aquilo, muitas vezes a pessoa começa a se planejar, começa a guardar dinheiro para pagar as contas. Então, tudo tem que ficar de olho também. A pessoa que começa a fechar conta de banco, começa a planejar, faz um seguro de vida, né? Começa a dizer que vou me preparar para qualquer problema. Tem gente que já começa até a ver o próprio caixão. Isso tudo é uma coisa que você tem que chamar atenção, porque uma coisa é você ter uma certa idade, você ter essa consciência, outra coisa é você ser uma pessoa mais nova, jovem, e começar a ter esse tipo de planejamento. Aí você tem que ficar realmente, é uma situação que as pessoas têm que
prestar atenção também nisso, que às vezes é bem sutil. Você acha que existe assim, um estigma em relação ao suicídio e à saúde mental que possa dificultar a prevenção? Olha, existe sim, tanto que a gente hoje, até para falar sobre isso é complicado. Até se você falar no chat GPT e botar a palavra, eles botam lá que muitas vezes pode violar, isso pode violar as nossas regras. Então, é um assunto muito ainda que você não pode discutir, às vezes até é bloqueado em alguns sites no YouTube. Para você ver como é que é um assunto que até hoje ainda virou tabu. É um assunto que, infelizmente, fica estigmatizado pelo fato de muitas pessoas considerarem que é fraqueza, é frescura, a pessoa é besteira, isso aí é falta de umas porradas, ou isso é falta de fazer, né? Como se eu com adolescente, bota para trabalhar que resolve. Só que, infelizmente, não é bem assim. Ou quer chamar atenção, ou quer chamar atenção. Quer chamar atenção, é dramático, é muito drama. E aí aquilo vai gerando, só que chega um momento que a pessoa cria coragem, realmente. E esse é o problema. Às vezes a pessoa nem... o momento mais complicado, né, o perigo maior existe quando a pessoa está bem. Por exemplo, as pessoas estão num quadro depressivo, não quer sair da cama, está triste, chorando. Muitas vezes aquele estado ali, ela está sem forças. Quando ela começa a melhorar, é o estágio que a gente tem que ficar prestando atenção. Porque quando ela está um pouco melhor, ela fala, agora eu tenho força para fazer alguma coisa. E muitas vezes é nesse caso que a pessoa comete o ato. Eu vi uma situação, eu soube de uma situação em que uma adolescente estava em depressão e como a família morava num apartamento, ela se aproximava assim da janela e dizia, qualquer hora eu vou me jogar daqui. E falava para os familiares, eu vou me jogar daqui. E aí uma pessoa da família disse, então se joga logo. Então se joga logo. Achando que aquilo era para chamar atenção, que era frescura, mas que corria sim, poderia correr o risco dessa adolescente se jogar em algum momento. Um momento assim em que ela tivesse assim, numa situação sem saída realmente, ela poderia ter realmente se suicidado. Sim, mas e tem casos que acontece isso. Não tem informação, não tem esclarecimento sobre o assunto. E sim, acha que está querendo chamar a atenção, porque assim, às vezes o familiar acha que dando toda a infraestrutura financeira, significa que a pessoa então ela vai estar bem emocionalmente. Infelizmente acontece muito isso também. Eu acho que são os dois polos, né? Ou quando está numa situação realmente de muita dificuldade financeira, ou também está numa situação muito boa, mas a parte emocional está afetada, né? Normalmente a pessoa que tem essa ideação, ela está num estágio que a gente chama de anedonia. É quando passa a ver o mundo de uma forma quase em preto e branco, digamos assim, né? Por isso que a gente fala que a depressão, se tivesse uma cor, seria cinza. Voltando lá ao nosso assunto, quais as abordagens terapêuticas que você considera mais eficazes para esses pacientes? Então, a interação, a abordagem, ela não vai definir tanto, depende muito do profissional. Qualquer profissional de qualquer abordagem, sendo um bom profissional, ele vai saber como fazer a mediação e a interação correta. Atualmente, a gente tem algumas terapias que são mais usadas, como a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e a terapia dialética comportamental, que é uma terapia que é uma vertente da TCC, que ela trabalha alguns processos, principalmente borderline, pessoas que têm muita dificuldade de autorregulação emocional, porque existe uma taxa muito grande, um índice é muito grande entre esses transtornos, porque existe uma dificuldade de controle emocional. Então, a pessoa, através das terapias, claro, medicação também é importante,
Tem gente que não quer tomar remédio, mas eu acho que o remédio ele é fundamental até para você sair da fase aguda. E aí, depois que você está na terapia, tendo um processo já mais construído, um entendimento da pessoa sobre como ela funciona, aí ela pode até ir né, aos poucos desmamando o remédio, mas eu acho que em alguns casos, como transtornos, a pessoa tem que tomar remédio por tempo indeterminado, porque senão ela corre o risco de voltar a ter aquele quadro novamente. Então, a TCC hoje a gente trabalha, a terapia de aceitação e compromisso também é uma terapia muito utilizada, e a comportamental, a dialética comportamental, que é uma que ela é mais específica para isso. Ela atua muito com casos mais graves, como esquizofrenia, em casos de borderline, bipolaridade, então, que tem índices grandes, né, nesses grupos. Sim. E o mindfulness também é bom em relação a ajudar mais, a equilibrar mais emocionalmente. Sim, também o mindfulness, ele... bastante. Sim, porque é a atenção plena que a gente trabalha. Ótimo, né? O ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, dentro dessa terapia já existe esse processo de atenção plena. Então, mindfulness a gente pode trabalhar também como um trabalho, um projeto à parte, onde você faz 8 semanas para aprender. Seria mais uma ferramenta, né? Seria Isso, exatamente. Para você aprender a ter essa atenção. Ajuda muito, porque quando você trabalha o momento presente, você já tem você sai daquele foco, muitas vezes, da dor aguda, e você presta atenção no que está acontecendo. Isso gera uma quebra, muitas vezes, da angústia, da crise. Então, isso também ajuda. Com certeza, a atenção plena, hoje em dia, é o que está mais em pauta. Todos os trabalhos de abordagens trabalham com atenção plena. Existe cura para isso? Você pensa então, o conceito de cura é complexo porque a gente não está falando de uma coisa, não é uma ferida, né? Como a gente trabalha, por exemplo, tem um machucado e eu vou tratar. No meio psicológico, nunca a gente pode dizer que existe uma cura. Existe o tratamento, onde desse tratamento você vai aprender como interagir com esses pensamentos, vai entender por que esses pensamentos acontecem, e você vai aprender a não considerar isso como uma verdade. Entender que esses pensamentos são só pensamentos. Eles não são uma realidade. Muitas vezes o que você pensa não é verdade. É apenas um filtro do mundo, que você tem do mundo. Então, na TCC, por exemplo, na CT, a gente trabalha isso com muita força. Porque os pensamentos, eles não são realidades. Eles são apenas pensamentos. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso na pessoa, ela vai tendo mais ferramentas e ela vai criando mais resiliência. E a resiliência você vai fazer um trabalho de desconstrução dos pensamentos, né, que leva ela a esse transtorno. Na verdade, a gente não é que a gente desconstrói, mas a gente mostra para ela que aquele pensamento não é dela, não é ela que está falando. É o ambiente, é a vida, é o cérebro dela que está com essa desregulação, né? Está desregulado, digamos assim, e gera nela esses pensamentos. Na verdade, são uma tentativa de acabar com a dor. A partir do momento que a gente consegue entender como funciona o processo da dor e como a gente interage com as emoções, automaticamente a tendência natural do cérebro é entrar em regulação. Então, esses pensamentos vão mudando e aí a pessoa vai aprendendo a interagir e vai melhorando aos poucos. Mas não tem como dizer se existe uma cura, porque não é uma doença. É muito mais uma forma de ver o mundo. É uma forma de interagir com o mundo. A partir do momento que você não quer mais estar naquele mundo, a decisão que você toma é essa. Então, eu não quero mais participar daqui. Só que esse é um ponto de vista. A partir do momento que você trabalha essa desregulação, você pode melhorar esse processo. Sim. E você poderia nos dar aí as considerações finais, um alerta,
muito importantes para esse tema. Sim, eu até consegui. Vou juntar na questão que você trouxe do LGBTQIA. Gente, é muita letra, desculpa, mas eu tenho problema de decorar. LGBTQIAP+. Isso. É uma situação muito complicada, porque a gente não está falando só em problemas como a dor e a agonia. A gente está falando é todo um processo de interação, onde existe, por exemplo, a discriminação, existe principalmente a rejeição da família, existe o bullying, o assédio. É muito comum a gente ver casos de abuso sexual, muitas vezes na infância, dessas pessoas, né, dessas crianças que sofrem. E quando ela tem ainda a questão da sexualidade envolvida, isso gera ainda mais problemas para ela, porque muitas vezes ela vai sofrer o preconceito, a violência da própria família. Então, começa dentro de casa, às vezes, né? Exatamente. Então, é muito, muito complicado, é muito triste, assim. A gente vê, por exemplo, a questão das pessoas trans, que muitas vezes elas são expulsas de casa. Existe aí um índice assim, absurdo. Eu não sei como é que está agora, acho que 70% dessas pessoas acabam entrando no mundo da prostituição, das drogas, porque elas não se veem sem apoio familiar e sem onde morar. Então, e normalmente o tempo de vida delas é até 35 anos de idade. Pois é, exatamente, porque existe ali um problema de aceitação. E quem é que... Muito difícil você viver sem a sua família, sem um apoio familiar, né? Sem apoio, e muitas vezes até o próprio sistema de saúde acaba não dando as ferramentas necessárias para atender esse público, porque muitas vezes são pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma terapia, um trabalho, e aí como é que elas fazem, né? Não fazem, então não conseguem muitas vezes emprego, então é muito complicado, é uma situação muito triste, infelizmente. Ainda bem que hoje em dia a gente tem uma outra visão disso, a gente já consegue, né? Só o fato de você entrar num formulário lá e ter gênero, masculino, feminino, e alguns casos você fala lá, não prefiro nem formal, então alguns casos, outros já é alguma coisa, já é um progresso, porque a gente já tem... Quem criou isso foi a própria sociedade, quem criou o masculino e o feminino por conta do sexo biológico, né? Então... Exatamente. Então já existe aí uma questão que a gente ainda está caminhando, mas ainda falta bastante coisa acontecer. Mas o principal é ter o apoio. E temos também um sistema de serviços chamado 188, que é o Serviço de Preservação da Vida, não sei a sigla, é CVV, que é um telefone que a pessoa pode ligar, um disque, né, para caso ela esteja pensando em tirar a própria vida ou esteja muito deprimida, ela também pode ligar para esse serviço. Sim, é gratuito. Sim. Então... É um caso bem difícil de lidar. Era bom a gente também transmitir um alerta aí para os pais, né, em relação aos filhos que ficam direto nas redes sociais e acabam vivendo toda aquela situação da própria rede, e daqui a pouco ele está numa rede de perigo. E os pais não sabem. Sim, a gente tem... Alguns anos atrás, isso era muito mais forte, muito mais evidente. Existiam até brincadeiras, né? Foi uma época... Mortais. Também, né? Hoje a gente tem um pouco mais de consciência. Existe ainda esse tipo de rede, infelizmente, mas as crianças e os adolescentes, eles têm mais consciência sobre isso. Mas os pais, eles precisam estar atentos porque se não adianta você achar que é tudo normal, né? Adolescente não tá isolado, não fala com ninguém, mas não é assim mesmo. Não, muitas vezes a pessoa, ela não é assim mesmo. Ela está naquele estágio. E o apoio, pelo menos tentar entender a pessoa, tentar estar mais presente na vida dessa pessoa, desse adolescente, dessa criança, já vai gerar um outro impacto. Porque tendo uma rede de apoio, essa criança, esse adolescente, ele pode
pensar com calma, ele pode até se abrir, ele pode se sentir mais seguro. Agora, quando ele não tem esse apoio, ele muitas vezes se sente sozinho no mundo. Então, quando perde o sentido, aí entra esse estigma, e aí entra esses pensamentos. Eu lembrei agora do CVV, que é Centro de Valorização da Vida. Isso, Centro de Valorização da Vida, é exatamente eu isso. estava tentando lembrar, porque inclusive já entrevistei a diretora desse Centro de Valorização da Vida, né? E uma vez, foi bem anos atrás, né? Agora, tem uma internauta aqui que está falando aqui pra gente que é um assunto importantíssimo, pena que essa abordagem é uma abordagem cuidadosa, mas que deveria ter incentivo de acesso. O nome dela é Vilma, né? Então ela está comentando aqui, a nossa internauta Vilma, sobre essa questão da falta de acesso para esse tipo de abordagem tão importante. Sim, a gente tem isso muito, porque como existe um lado da internet onde as pessoas criam o que elas querem, então, infelizmente, a gente sempre... os sistemas de robô, a inteligência artificial, ela ainda é voltada para a censura. Então, não trabalha com a questão de abrir o processo. Não, fecha-se. Então, não podemos falar disso. E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vai ter que... as pessoas aí que fazem todo o sistema de robótica, eles vão precisar olhar para isso. Agora, a pornografia fica aberta aí para todas as crianças, né? Pois é, exatamente. Exatamente. Olha só, é complicado. Né? Liberdade, que liberdade é essa? É uma mentira, né? Não existe liberdade. Exatamente. Infelizmente, a gente tem esse processo que eu acho que é tudo muito novo, né? A gente está vivendo um momento da inteligência artificial, tudo muito novo. Então, acho que a gente precisa, os programadores, as pessoas que estão à frente disso, eles precisam se reorganizar também, para que, ao invés de eles trabalharem com a visão, com a censura, eles trabalharem de uma forma mais assertiva. Eu penso que, em relação às redes, tem uma coisa positiva que os psicólogos estão podendo agora se manifestar, falar, orientar, informar, e era isso que a gente estava precisando nas redes. Sim, também. Está um momento muito bom. Existe um momento muito bom em relação a isso. E eu acho que uma coisa que eu sempre falo, né, para alguns pacientes que eu já tive também, que tinha essa ideação, é que sempre espera um pouco mais. Quando a gente pensa assim, que não tem mais jeito, acabou, já não quero mais. Não, mas espera um pouco, porque às vezes naquele momento a gente pensa dessa forma, mas daqui a algumas semanas a gente já não pensa mais aquilo. Então, antes de qualquer coisa, espera um pouco mais, né? A gente até brinca que é a frase que a gente mais fala. Espera um pouco, dá um prazo, né? Vê que pode ser que você mude, pode ser que as coisas mudem. Nada é eterno, nada é fixo. Até mesmo uma situação que a gente está passando na vida, ela se transforma. Mesmo a pessoa que fala, eu não tenho dinheiro, não tenho vida, não tenho amigos, não. Mas isso você pode mudar isso. Desde que você mude o prisma, olha de uma outra forma, né? Talvez muita gente fala assim, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não mereço estar aqui. E aí eu falo assim para a pessoa, então pede para alguém falar, pergunta para alguém que ela acha de você. Talvez você vá se surpreender. Muitas vezes o que você acha de você não é a visão real, não é a realidade. Então, muitas vezes isso ajuda a pessoa a ter um outro prisma. Aí a pessoa fala, nossa, fulano falou que eu sou assim, que eu sou aquilo, eu nunca imaginei que eu era isso. Então, assim, é muito importante, por isso que ter o apoio de pessoas é tão importante, porque a gente poder ter uma visão externa ou pensar que existe mais coisa aí. Então, antes de eu falar assim, chega, eu não quero mais, não, peraí. Espera um pouco mais, não toma uma decisão dessa, que é uma violência muito extrema, por causa de uma situação. Espera um pouco, que daqui a pouco você vai pensar diferente. Talvez você daqui a um dia, você já não tenha o mesmo pensamento. Então, se dê uma nova oportunidade. Não se critique tanto. Não se cobre tanto.
Sim, também. exatamente. E muitas O vezes exaustão Joseval, também. tem um internauta aqui, o Joseval, né? Ele está dizendo que, em relação a essa questão da gente não poder falar mais sobre o assunto, né? Ele fala, isso vai demorar muito, até porque não tem essa visão. Quer dizer, como é que se diz? A inteligência artificial, quem organiza, todas aquelas pessoas, não tem ainda essa visão da importância, do que é importante efetivamente para Eu acho a que eles nem sabem sociedade. ainda como fazer. Eu acho que tudo é muito novo. A internet, a inteligência artificial surgiu, não tem 10 anos que está. E surgiu realmente agora, 2 anos atrás. Né? O ChatGPT ele foi atualizado até 2021, o 3. Então, assim, é muito recente. É muito recente, realmente. Então é isso, Fábio. Você poderia falar aí o seu contato, deixar um contato aí para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para você depois, seu Instagram. Sim, elas podem. Tá aqui, A acho que produção tá não podia passando colocar aqui. aí embaixo. Ah, já tá aí? Não sei se Tá. já tá. Mas não tem problema, é Já psicólogo está. Já Fábio está passando Ramos, aí já tá, embaixo. né? Ah, então Já. beleza. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pode entrar pelo meu site. Lá no meu site você pode clicar, vai direto para o WhatsApp. Então, o importante é não desistir. Se está passando por uma situação, busca auxílio da família, pede ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque todo mundo passa por momentos críticos na vida. Então não tem problema nenhum, não é fraqueza, não é sinal de incapacidade. Não, todo mundo passa por momentos que precisa de ajuda. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Ah, ninguém está me ouvindo. Procura outras pessoas, fala mais alto, grita. Então, assim, as coisas acontecem, mas desde que você peça ajuda. Não aceite o que vier na sua cabeça como uma verdade absoluta. Questiona. Qualquer coisa que a gente pensar, será que é isso mesmo? Será que a vida é só isso? Então, o primeiro passo é se dar uma nova chance. Porque muitas vezes, até aquela sensação de desgaste, às vezes é uma exaustão mental. Por exemplo, o burnout causa isso, o esgotamento mental. E a pessoa começa a achar que a vida perdeu sentido, mas na verdade ela está trabalhando demais, ela precisa abrir espaço para exercício físico, De ter um hobbies. tempo para ela. De ter um tempo para ela. Exatamente. Então, muitas vezes eu já vi casos assim, chegou no meu consultório, que a pessoa achou que não queria mais viver. E na verdade não era. Ela estava esgotada, porque ela trabalhava demais. E ela não tinha uma vida social, ela não fazia exercício. Então, a partir do momento que ela começou a se dar conta desse processo, estabeleceu limites saudáveis, ela mudou o ponto de vista dela. E aí ela falou, cara, como é que pode? Eu poderia ter cometido um ato de violência que não precisava, que era totalmente voltado para uma coisa que não tinha nada a ver do que eu estava pensando. Era simplesmente um esgotamento mental. Então, muitas vezes, antes disso que eu falo, pensa com calma, espera um pouco mais, porque às vezes a tristeza está no esgotamento. Não é porque você desistiu de tudo, simplesmente você está cansado. Então, tem outras alternativas. Você não precisa ficar preso àquele emprego, àquela vida, se você não quiser. Você pode escolher outras coisas. Tá certo, então, agradeço aí a sua presença. E mais uma vez eu quero lembrar ao nosso público do canal Psicofocos, que toda terça-feira, a partir das 20 horas, a gente está aqui sempre com um tema novo. E na próxima semana a gente vai ter também uma live sobre LGBTfobia. Vai ser um tema bem bacana. Aguardo vocês todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deem seu like, compartilhe com amigos e familiares. E eu quero agradecer ao psicólogo Fábio Ramos e até a próxima. Obrigada, Obrigado, Fábio. gente. Obrigado, Carla. Eu que te agradeço, hein? Tchau, até mais.